Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo de conferências aqui da Unidade de Telesaúde, do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar com a palestra do Alan Jones, ele que é tecnólogo em gestão de recursos humanos pela UNIT, especialista em gestão pública municipal pela UFAL. Hoje ele vai falar sobre a norma operacional 5/2016 e frequência funcional pela EBSER. Bom dia, Alan. Seja bem-vindo à Unidade da Saúde. A palavra é sua. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os participantes. É com grande satisfação que acatamos o convite, e vimos falar dessa norma operacional número 5, tão importante e tão discutida nos últimos dias. E interessante que eu defendo a ideologia que a comunicação tem que ser ampla e bem divulgada. Essa foi até uma sugestão da própria EBSER e a DIVGP divulgasse o quanto mais para que todos soubessem e fossem dirimidas as dúvidas e que se houvesse essa discussão acerca da norma operacional número 5. Então, eu fiz questão, assistindo às outras palestras, webconferência, eu fiz questão de destacar a minha formação acadêmica, porque algumas pessoas já me questionavam a infração dessa normativa acerca da CLT. Essa normativa infringe alguns artigos da CLT e tal. Então, eu coloquei minha formação acadêmica, que o Felipe já destacou, para dizer que eu não tenho formação jurídica. Então, discussão acerca de infração ou não da CLT, nós não poderemos discutir aqui, porque eu não sou advogado, nem tenho uma formação jurídica nessa questão. Mas vocês veem aí, tá aí eu sou assistente administrativo aqui pela EBSER, estou lotado atualmente na DIVGP, e tem aí meu contato, qualquer dúvida, porventura, venha surgir, vocês podem entrar em contato comigo, e aquilo que eu não souber, a gente passa para a série, e aquilo que eu souber, a gente responde de imediato. Dando início, falando acerca da norma operacional, vamos dar prosseguimento à nossa apresentação. Frequência. O que é frequência? O que a normativa trata do que seja frequência? Frequência nada mais é que o comparecimento e permanência do empregado à empresa, observando, claro, a jornada de cada empregado, seja ela regular ou jornada especial de trabalho. Eu fiz questão de destacar esse slide, jornada regular e jornada especial de trabalho. Nós estaremos nos detalhando mais acerca dessa questão. Antes de entrar na normativa específica, eu acho interessante que a gente possa fazer um caminho de todas as referências que foram usadas para poder chegar até essa normativa. A normativa é o final de uma jornada, ou o início de uma jornada, como queiram ver, mas ela teve uma para poder ser formada. Então, visto esse conceito, vamos ver qual é o objetivo dessa normativa, qual é o objetivo dessa frequência. O objetivo geral, que está bem claro lá na normativa, é definir os critérios e procedimentos de registro, operacionalização e controle das frequências dos empregados no âmbito da EBSER. Eu fiz também só outro adendo, fiz questão também de todos os slides, ou pelo menos em sua grande maioria, colocar fonte, para que todos saibam que não são palavras minhas, são todas normatizadas e está todas aí claras e explícitas nas fontes. Essa definição, esse objetivo, é um objetivo que está claro na norma operacional número 5 de 2016. Bem, vamos começar quais são os deveres e proibição do empregado público, que já falava-se lá no regulamento pessoal. Qual é um dos deveres? Claro que tem vários, mas eu fiz questão de elencar apenas um, que fala acerca de frequência. Então, no regulamento pessoal da EBSER, em seu artigo 37, inciso 25, diz que é dever do empregado público pela EBSER comunicar ao chefe imediato, com antecedência, a impossibilidade de comparecer ao serviço. Isso é tácito, todo mundo tem conhecimento disso, mas é interessante que a gente possa reforçar e ficar numa comunicação
clara e objetiva. Ao empregado, é proibido, além do previsto na legislação trabalhista, ou seja, ele enfatiza as proibições, mas ele também faz citação e outras proibições também estão claras em outras legislações trabalhistas. Mas essa que está no regulamento pessoal fala o seguinte: no inciso 1, ausentar-se em horário de expediente, bem como sair antecipadamente sem autorização da chefia imediata. Inciso 2, permanecer nas instalações da empresa antes ou após o término da jornada de trabalho, sem prévia determinação ou autorização da empresa. Eu fiz questão de trazer esse inciso mais especificamente, porque algumas pessoas me perguntavam: Alan, meu horário é 7 horas, mas eu geralmente chego às 6h30 e bato meu ponto. É correto? De acordo com o regulamento pessoal da EBSER, seu artigo 39, inciso 2, não. Ele é bem claro. E todas essas questões que você faz à margem desses incisos, que fazem fora do que está previsto na legislação, podem gerar ao colaborador uma punição, uma advertência. Então, é bom que a gente se precava, que a gente venha se precaver de todas essas questões. No inciso 15, fala que registrar a frequência de outro empregado ou contribuir para a fraude no seu registro ou apuração. No inciso 19, deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Bem, entrando agora na questão do registro, vamos adiante. Vocês perceberam que lá na definição de frequência nós falamos sobre jornada de trabalho. Jornada de trabalho regular, jornada regular de trabalho e jornada especial de trabalho. E o que seria essa jornada regular de trabalho e essa jornada especial de trabalho? No artigo 26 do Regulamento Pessoal, em seu capítulo 9, diz o seguinte: o empregado da EBSER, com exercício nas filiais e outras unidades descentralizadas, terá jornada de trabalho de 4, 6 ou 8 horas diárias, observando o máximo de 40 horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei. Então, essa jornada de 4, 6 ou 8 horas é a chamada jornada regular de trabalho. Se eu faço 4, 6 ou 8 horas, eu faço a jornada regular de trabalho. Em seu parágrafo único desse mesmo artigo, fala o seguinte: em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço, ou seja, nas 24 horas, para garantir o atendimento do público, será admitido o regime de 12 horas consecutivas de trabalho e 36 horas de descanso para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual do empregado. Aquela questão, pessoas que fazem 36 horas, pessoas que fazem 30, pessoas que fazem 40. Então, é permitido fazer 12 horas noturnas, desde que o setor se enquadre dentro do que fala esse parágrafo aí. E essas 12 horas que nós referimos, só voltando aqui um pouquinho, desculpa, eu esqueci de falar, essas 12 horas de trabalho, esse plantão de 12 horas, é a chamada jornada especial de trabalho. Então, reforçando, jornada regular de trabalho é 4, 6 ou 8 horas, e jornada especial de trabalho são 12 horas. 12 ou 24, que já está essa outra carga horária já determinada também pela EBSER. Então, é interessante que mais à frente eu não vou falar de jornadas, vou falar de jornada regular ou jornada especial de trabalho, para que vocês possam ter esse entendimento. Se eu falar de jornada regular, é 4, 6 ou 8, se eu falar de jornada especial, são 12 horas. No acordo coletivo, nós tivemos lá o nosso regulamento pessoal, que já abrangia algumas situações, e o nosso acordo coletivo, 2015-2016, esse último que está vigorando, ele já especificou outra jornada de trabalho, de 12 horas, só que dessa maneira, dessa vez, ela sendo diurna. Então, nós temos aqui na cláusula 5ª, que trata sobre jornada especial de trabalho, ou seja, 12 horas, no seu parágrafo 2º, que regime de plantão de 12 horas consecutivas, ele estabelece que, a partir desse momento, irá existir não somente aquele plantão noturno de 12 horas, mas também o plantão diurno, que ele já especificava, mas para a área médica, mas nesse momento agora ele abrange para a área assistencial. Então, regime de plantão de 12 horas consecutivas de trabalho, 36 horas de descanso para o turno diurno. Nos locais onde
ele enfatiza bem aqui, para o turno diurno, 12 horas, nos locais onde o limite de permanência do paciente seria de 24 horas. Sendo que, para essa definição desses locais, será emitida normativa interna da empresa em até 60 dias, a partir da assinatura do acordo coletivo de trabalho. As 12 horas de trabalho diurna para a área assistencial está regulamentada? Sim. Está permitida nessa unidade aqui da EDSEC? Não. Porque nós não temos uma normativa específica no nosso hospital que diga quais são os setores que se enquadram nessa normativa, nesse parágrafo que diz o nosso acordo coletivo. Então, pessoas da área assistencial que realizam 12 horas diurnas durante a semana estão sendo contrárias ao que se especifica a norma. Aí podem me dizer, mas é necessário do setor. Sim, mas eu sempre ouvi uma frase que diz o seguinte: está à margem da lei, não é estar dentro da lei. Se eu estou à margem, eu não estou cumprindo a lei. Então, a lei diz que eu preciso de uma normativa interna, especificando os setores, dizendo quais são os setores que se enquadram nisso aqui. Se eu estou à margem, é porque eu esteja correto. Então, é bem importante deixar essa questão clara. E trabalhando, analisando frequências, nós vemos muitos casos de pessoas assistenciais que acabam realizando essas 12 horas diurnas durante a semana, o que não pode. Mais à frente, no parágrafo 3º, ele diz o seguinte: ele enfatiza, né, aquela questão das 12 horas. Não vou mais me deter nesse parágrafo 3º, eu vou falar sobre o parágrafo 4º, que ele fala o seguinte: regime de plantão de 24 horas consecutivas de trabalho e 72 horas de descanso, mediante escala prefixada para categorias profissionais médicas, sob regime de plantão lotada em Hospital Universitário Federal, filiada de SEC. Essa questão das 24 horas é permitido, sim, mas para a área médica. Vocês vejam que aqui, nesse momento, ele não especifica quais são os setores. Mas nós entendemos que, para poder fazer um plantão de 24 horas, é necessário que aquele setor onde está alocada a pessoa funcione nessas 24 horas, ou seja um atendimento ininterrupto. Será, no parágrafo 5º, será excepcionalmente admitido o regime de plantão de 12 horas diurnas, seguidas de 36 horas. Eu quero enfatizar esses trechos que ele fala 12 horas, e ele já fala o intervalo interjornada, ou seja, o intervalo que eu tenho que usufruir depois que eu terminei minha jornada. Se eu faço 12 horas, eu tenho que descansar 36. Se eu faço 24, eu tenho que descansar 72. É bem importante deixar isso claro. Então, 12 horas diurnas por 36 horas de descanso aos sábados, domingos e feriados para os profissionais da área assistencial, respeitada a necessidade do serviço e quando devidamente justificada pela chefia, aprovada pela chefia da divisão ou serviço e autorizada pela gerência ou coordenação. Nós falamos no outro slide que existem os intervalos interjornada, que é aquele intervalo, quando termina a minha jornada de trabalho, seja ela regular ou especial, para iniciar a outra. Mas nós também temos um intervalo chamado intrajornada, que é um intervalo usufruído dentro da jornada de trabalho. É aquele intervalo geralmente concedido para descanso, para almoço, para uma pausa, como os senhores queiram chamar. Então, quem faz jornadas de trabalho até 4 horas, não há exigência de intervalo. Se eu faço um plantão de 4 horas, eu não preciso usufruir de intervalo interjornada, ou seja, de intervalo para descanso. Entretanto, se eu faço uma jornada maior que 4 horas, até 6 horas, é obrigatório o intervalo de 15 minutos. Nessa questão, esse intervalo de 15 minutos é pré-assinalado. Mas não é porque ele é pré-assinalado que não é obrigatório, como fala no artigo 71. Esse pré-assinalado é algo que veio inserido nessa questão, mas já pelo nosso ACT. Na CLT não fala essa questão. Ele só fala da obrigatoriedade do usufruto dos 15 minutos. E ele diz também, nesse próprio artigo, que esse intervalo de 15 minutos, ele não é contabilizado como hora trabalhada.
Então, muitas pessoas, a normativa 05, ela estabelece o seguinte, que uma jornada de 6 horas, que começa sua jornada de 7 horas, ele terá que fazer até as 13h15. Então, isso gerou muita confusão e até o momento gera controvérsias. Mas por quê? Não é uma invenção da EBSER. Ela só está colocando o que já está posto pela CLT. E esses 15 minutos de intervalo não são contabilizados como horas trabalhadas. Então, se eu usufruo dos 15 minutos de intervalo e não compenso, minha jornada ficará descompensada. Ficaria apenas 5 horas e 45 minutos, onde eu teria que fazer 6 horas. Então, por isso, tem que ser reposto esses 15 minutos no final. Alan, eu posso fazer esse intervalo antecipadamente, ou seja, chegar às 6h45 para sair às 13 horas? Não. Nós iremos ver mais na frente que compensação somente pode ocorrer posteriormente. Ou seja, eu usufruo do intervalo para compensar posteriormente. A compensação antecipada não é prevista, pelo menos nas nossas normativas. A única especificação que ela fala sobre compensação antecipada é naqueles recessos de final de ano. Como a gente teve no último, agora, aquela semana de Natal, ou aquela semana de final de ano, você poderia começar a compensar essas horas a partir de novembro, até 15 de abril, salvo engano. Então, é a única compensação antecipada prevista. Outra não. A partir de 6 horas, o intervalo, se eu de 4 a 6 horas, eu tenho que fazer 15 minutos de intervalo. Se eu passei de 6 horas de trabalho efetivos, eu tenho que obrigatoriamente usufruir de 1 hora de intervalo. Ou seja, se eu fiz 6 horas e meia, eu não posso fazer meia hora adicional sem usufruir de 1 hora de intervalo. Então, qualquer tempo que eu acrescer nessa jornada de 6 horas, eu tenho que obrigatoriamente usufruir de 1 hora de intervalo. Se eu fiz até 6, é obrigatório os 15 minutos. Se eu passei de 6, é obrigatório o registro de 1 hora de intervalo. E esse registro também de 1 hora de intervalo tem que ser registrado em ponto. Fazendo uma ressalva, ou seja, voltando para o ponto anterior, esses 15 minutos que são pré-assinalados, apenas nesse intervalo de 4 a 6 horas, ele é pré-assinalado, ou seja, ele, em hipótese alguma, deve ser registrado no ponto. Isso a normativa 05 fala. Eu não posso registrar, em hipótese alguma, no intervalo. Ou seja, se eu chegasse de 7 horas, às 10 horas, e 10 às 10 eu vou tirar meu intervalo. Então, vou lá 10 horas, registro a batida, e 10 e 15 registro outra batida de retorno. Isso não pode. As únicas batidas autorizadas dessas de 6 horas é da entrada e a da saída. Já quem faz mais que 6 horas, que tem que acrescer na sua jornada essa 1 hora de intervalo, esse tem que ser sim registrado. Então, Alan, um determinado dia eu faltei, minha jornada para aquele dia era 6 horas, então eu tenho que pagar essas 6 horas. Então eu vou fazer horas adicionais em dias posteriores. Vou fazer 1 hora cada dia. Então eu ficaria 7 horas trabalhando. Então eu chegaria, vamos fazer uma hipótese, de 7 horas, faria 1 hora adicional. Então eu faria de 7 às 13. 13 horas bateria o intervalo até as 14, voltaria para ficar até as 15. Então eu ficaria efetivamente no hospital, no setor, 7 horas, mas estaria apenas mais 1 hora, quer dizer, ficaria até as 15. 7 até as 15. Mas esse intervalo de 13 às 14 seria intervalo, então não contabiliza como trabalhado. Então é interessante que vocês frisem essa questão. Passei de 6 horas de trabalho, eu tenho que registrar 1 hora de intervalo. Jornadas de 24 horas terá intervalo de 1 hora dentro de cada 12 horas de trabalho. A normativa especifica que quem faz 24 horas de trabalho para a classe médica, começando às 6 horas da manhã ou começando às 7 horas da manhã, antes de ele completar as 12 horas de trabalho, as 12 primeiras horas de trabalho, tem que fazer um intervalo. Quando ele for fazer as segundas 12 horas, tem que fazer um outro intervalo. Alan, esse intervalo tem tempo limite?
O tempo limite que o sistema nos dá é que eu não posso passar de 6 horas sem intervalo. Então, se eu comecei minha jornada, vou fazer 24 horas. Comecei às 6 horas da manhã. Então, até 12 horas eu tenho que fazer, 12 horas daquele dia, eu tenho que fazer um intervalo, de 12 às 13. Eu não posso passar de 12 horas, porque senão o sistema vai me notificar dizendo que eu fiquei mais de 6 horas sem intervalo. Intervalo interjornada, que é aquele intervalo, que eu, como eu falei para os senhores, terminou minha jornada do dia, até começar a outra. Quem faz 4, 6 ou 8 horas, entre o final da sua jornada do dia e o início da outra, eu tenho que descansar 11 horas. Isso é posto. Se eu faço 12 horas, eu tenho que descansar 36 horas. Eu não posso retornar ao posto de serviço antes dessas 36 horas de trabalho ou antes dessas 11 horas de trabalho. Quem faz 24 horas de trabalho tem que descansar 72 horas. E, em hipótese alguma, ele pode retornar para o serviço fora desse intervalo aí. Trabalho em dia não útil, domingo e feriado. Na cláusula sexta do ACP 2015-2016 diz que será devido ao empregado que trabalhe em dias não úteis quem faz jornada regular de trabalho, 4, 6 ou 8. Se eu trabalhei em um dia não útil, domingo ou feriado, essas horas que eu trabalhei serão compensadas de igual modo com uma folga compensatória. Se eu fiz 4 horas no domingo ou no feriado, eu vou usufruir de uma folga de 4 horas. Se eu fiz 6 horas, também de uma folga de 6 horas. Se eu fiz 8 horas, também de uma folga de 8 horas. Para quem faz 12 horas em um feriado, não haverá compensação em folga. Será remuneração, e nesse questão, remuneração em dobro. É bom frisar aqui, mais abaixo ele fala que, no parágrafo primeiro, nessa jornada especial de trabalho, que domingo, para quem faz 12 horas, é dia considerado dia normal de trabalho. Por isso que ele frisa lá no inciso 2 que essa remuneração só faz efeito para quem faz jornada especial de trabalho se você usufruir, se você fizer um trabalho de 12 horas num feriado. Então, a remuneração é em dobro. Mas se fizer no domingo, não. Porque o domingo, para quem faz 12 horas de trabalho, já é considerado como dia normal. Aí, no parágrafo 2º, ele diz que é o seguinte: para os efeitos de cálculo de remuneração ou compensação, considera-se o início do domingo e feriado a partir das 0 horas e o fim da jornada às 23h59. Ou seja, o domingo é contabilizado de 0 horas até as 23h59. No feriado de mesmo modo. A EBSER, na sua cláusula 7ª, que trata do DSR, ou Descanso Semanal Remunerado, diz que a EBSER garantirá aos seus empregados o repouso remunerado em ao menos um domingo precedido de sábado não trabalhado por mês. A CLT dá aos seus trabalhadores seletistas um domingo de folga no mês. A EBSER vai além. Ele diz que esse domingo, que já é regulamentado pela CLT, eu vou ter de folga no mês, terá que ser precedido de um sábado. Então, o domingo, eu vou ter a precedência também de um sábado. Somente nesse dia que eu não trabalhar. Se eu trabalho em ponto facultativo. Alan, o trabalho em ponto facultativo, ele tem o mesmo critério que o trabalho em feriado? Não. Eu friso aqui também que o ponto facultativo é uma autonomia da instituição. Ou seja, o HU-PAA, a nossa instituição, ela tem prerrogativa e autonomia de dizer se naquele ponto facultativo estabelecido por decreto da União, por decreto do Estado, por decreto do município, ele tem autonomia e prerrogativa de dizer se ele vai funcionar ou não. Aconteceu um caso da quinta-feira maior, aquela que precedia a sexta-feira santa. Alguns hospitais geridos pela EBSER fecharam. Então as pessoas questionaram por que aqui não fechou. Como o hospital tem essa prerrogativa de
aderir ou não ao ponto facultativo, ele vai dizer, funciona, ou vai dizer, não vou funcionar. Se ele funcionar, o ponto facultativo vai se tornar um dia normal. Então, as horas que eu trabalhar serão horas de um dia normal. Então, não gera remuneração dobrada, nem gera folga compensatória. Como eu frisei anteriormente, todas as fontes eu destaquei lá no rodapé da página. Então, tudo isso é normatizado, nesse caso, numa portaria número 7, do dia 20 de 11 de 2016. Falando acerca de afastamentos. Como eu falei para os senhores, até pela audiência rotativa, né, que a webconferência nos confere, para quem chegou posteriormente ao início, nós estamos fazendo um caminho anterior para chegar na normativa. Então, quem chegou depois está perguntando, mas não é para estar tratando acerca da normativa 05, nós iríamos tratar no final da apresentação. Mas antes de chegar lá, eu acho interessante que a gente permeie o caminho que levou até a criação da normativa 05. Então, falando acerca de afastamentos. No capítulo 12 do Regulamento Pessoal da EBSER, diz que, no seu artigo 34, licença é o afastamento do empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela empresa. Então, esse é o conceito do que é afastamento ou licença. Então, quais são os afastamentos e licenças que o funcionário EBSER tem direito? Eu sei que é de conhecimento de boa parte, ou de todos, mas eu fiz questão de colocar para que a gente possa deixar isso explícito. No artigo 35 diz que o empregado poderá ser licenciado nas seguintes modalidades. Inciso 1, licença médica ou odontológica. Inciso 2, licença por acidente de trabalho. Inciso 3, licença paternidade de 5 dias consecutivos a contar da data do nascimento ou adoção. Eu frisei ali, vocês podem ver, até em azul, um item de prorrogação. O que trata disso? A EBSER aderiu a um programa do governo chamado Empresa Cidadã, que confere aos pais uma prorrogação desses 5 dias, já conferível pela CLT, de mais 15 dias. Ou seja, a licença paternidade para a EBSER está estabelecida em 20 dias. Mas, Alan, esses 15 dias adicionais é automático, ou seja, você já tem direito a 5 dias. Automaticamente já vou ter direito aos 15 dias acrescidos? Não. Para ter direito aos 15 dias de acréscimo, o empregado, ou pai, nesse caso, tem que ir até a DIVGP, assinar um formulário requerendo essa prorrogação. Agora, para ele requerer essa prorrogação, ele tem que se ater a alguns detalhes. Primeiro que esse requerimento de prorrogação tem um prazo. Ele tem que requerer até o 2º dia útil do nascimento da criança. Passou desse prazo, ele já perde o direito. Desse prazo, ele requereu, solicitou, ele vai ganhar. Só que tem outro detalhe. Se ele exercer alguma outra atividade remunerada, seja em vínculos privados ou de algum vínculo público, o outro órgão, obrigatoriamente, tem que também conferir a ele esses 15 dias adicionais. Se não o outro órgão que ele trabalha, seja empresa pública ou órgão público, se o outro órgão não conferir, a EBSER não vai poder prorrogar esses 15 dias. Isso está na normativa que trata acerca da prorrogação de mais 15 dias para a licença paternidade. Então, no formulário, ele vai estar dizendo, vai estar acatando, vai estar dando ciência que o outro órgão autorizou também esse acréscimo dos 15 dias. Então, é uma coisa que ele vai dizer, que caso ele falte com a verdade, caso seja descoberto, ele pode arcar com os efeitos de alguma punição. No inciso 4º, diz licença maternidade de 180 dias consecutivos a contar da data do nascimento ou adoção. Licença gala de 8 dias consecutivos a contar da data do casamento ou da data do registro em cartório da união estável. Ou seja, essa licença para usufruto da noite de núpcias, licença gala, como trata aí, é dias consecutivos a partir do registro do casamento, seja ele civil ou religioso, ou da data do documento do registro de união estável. Então, esses dias são
a partir da data da emissão do documento. E eles não podem ser agendados. Olha, eu casei dia 5. Dia 5 e dia 6 eu virei trabalhar e vou agendar com minha chefia para poder tirar esses 8 dias em outra data. Não pode. A data começa a contar a partir do registro da união estável ou do casamento civil ou religioso. Licença por morte de familiar, sendo 8 dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge, companheiro, pais, filhos ou irmãos, e 3 dias consecutivos a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras ou pessoas devidamente inscritas como sua dependente. Então, é importante que a gente frise isso aí. Essa pessoa tem que estar também inscrita como sua dependente. Licença sem remuneração, para tratar de interesse particular, concedida e devidamente justificada e autorizada pela chefia imediata, aprovada pela DGP, no caso da sede, que é a Direção de Gestão de Pessoas, e pelo superintendente para empregados pela DGP ou pelo superintendente da unidade, no caso do HU, observando-se os 3 anos de cargo efetivo. Então, no momento, nenhum empregado da EBSER, mesmo aquele da primeira turma, que foi convocado no dia em novembro de 2014, poderá se licenciar sem remuneração. Ninguém tem ainda esses 3 anos efetivos pela EBSER. Mas, completando esses 3 anos efetivos pela EBSER, você poderá se licenciar sem remuneração, é importante destacar isso, por esse período aí, de 2 anos. Licença para acompanhar pais, filhos menores, pais maiores que 60 anos e filhos menores que 12 anos, ou seja, até 12 anos. A lei não frisa aí, mas depois, mais à frente, a gente vai ter algo específico. Eu posso acompanhar numa consulta médica filhos até 12 anos, e é bom frisar essa questão. Não é 12 anos, na realidade são 11 anos, 11 meses e 29 dias. Quando ele completa 12 anos, não tenho mais direito a me afastar ou acompanhá-lo nessas consultas. Essa consulta tem limite, sim, por 2 períodos ou por um dia inteiro, durante o mês. Licença para capacitação e estudos especializados conforme normativa específica a ser aprovada pela diretoria executiva. Essa licença, até pouco tempo atrás, não se tinha nada previsto. Mas os senhores depois podem entrar no site da EBSER, onde tem aquele link da EB Legis, já tem uma normativa especificando quem tem direito a essa capacitação de pós-graduação. Então, já tem uma normativa específica acerca dessa questão. Então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, pode dar uma lida nessa normativa. Mas eu já adianto que essa licença, a priori, ou seja, nesse momento, é apenas para aqueles cargos, para quem fez concurso de nível superior. Pessoas que têm nível técnico ou médio, no momento não se enquadram nessa normativa que trata acerca de estudos de especialização. Licença para exercício de mandato, de cargo de direção em entidade sindical, representativa dos empregados da EBSER. Eu posso me licenciar se eu for um representante sindical da classe dos funcionários da EBSER. Pode. Não tem nenhuma restrição. E até esse artigo 553, que trata a CLT, ele fala o seguinte: essa licença, em momento algum, a chefia pode ser contrária à liberação desse funcionário. Só que nesse mesmo artigo, nesse mesmo parágrafo aí, diz que é uma licença não remuneratória. Uma licença sem remuneração. Ou seja, quando ele fala sem remuneração, é para haver desconto. Ou então compensação. Então, se eu me afasto para algum evento onde eu vou representar sindicalmente os empregados da EBSER, esse período que eu me afastei, esse visto que eu me afastei, precisam ser compensados, nesse caso aqui. Quem tiver alguma dúvida, nós temos até aqui no grupo aqui o Manuel, né, que é o representante sindical nosso da EBSER,
é mais uma coisa, apenas ele no momento, né? Então, essa licença para esse mandato, essa representação sindical, precisa ser reposta essas horas. E até uma questão que a gente trata, que até o momento a gente não tinha uma diretriz de como era solicitada esse afastamento. Então, depois que tivemos a reunião com todas as chefias, que eles nos passaram alguns problemas que eles tinham, então nós criamos um critério para esse afastamento. Ele poderá ir, não pode ser em momento algum tirar esse direito dele de poder representar os funcionários, só que ele precisa seguir alguns procedimentos. A princípio, ele tem que informar sua chefia, ele tem que ir na DIV-GP, informar que ele foi convocado para uma reunião sindical de representação dos empregados. Nesse momento, ele precisa levar alguma ata, alguma convocatória, algum documento que mostre que ele foi convocado, para que o pessoal da recepção lá da DIV-GP emita um memorando para a chefia desse servidor, dizendo que essa pessoa precisa se afastar naqueles dias ou naquela hora para poder representar os empregados da LCEP. Para que a chefia possa até se programar e, caso seja necessário, o instituto para que o serviço não fique desamparado. Então, precisa seguir esse procedimento. Ele vai até a DIV-GP, solicita, mostra essa convocatória, é emitido um memorando que ele vai levar para a sua chefia, informando que naquele dia, naquele horário, estará ausente do trabalho para poder representar os empregados da LCEP. Licença para atividade política. Eu posso me licenciar para pleitear um cargo político um cargo político seja de prefeito, vereador, qualquer cargo eletivo. E essa licença específica é uma licença remuneratória. Mas é remuneratória a partir do momento que eu fiz o meu registro da minha candidatura até o final do pleito. Ou seja, se para vereador registrei minha candidatura, eu posso solicitar meu afastamento, vou na DIV-GP, vou falar, olha, me candidatei, vou me licenciar para a minha candidatura, e eles, como é vereador, não tem segundo turno para vereador, então quando terminar o primeiro turno ele vai ter que retornar. Mas nesse período que ele vai se candidatar, ele registrou sua candidatura, até o momento que ele acabou o primeiro turno, não vai ter segundo turno, ele está licenciado. E é uma licença remuneratória. Se ele for candidato a prefeito e foi para o segundo turno, aí até o segundo turno ele vai ter essa licença remuneratória. Foi eleito, aí ele teria que conciliar as duas coisas, o trabalho aqui e o seu cargo político. Ele já não teria direito mais a essa licença remuneratória. A licença remuneratória é apenas durante esse tempo. Do registro da candidatura até o final do pleito. No inciso 12 fala que outras ausências permitidas por lei em razão de acordo ou convenção coletiva. Esses afastamentos nós iremos tratar no próximo slide. No artigo 36 fala que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem perda de remuneração por motivo de doação de sangue por um dia em cada 6 meses de trabalho. E esse dia é o dia da doação. Também não pode ser agendado. E é um dia a cada 6 meses de trabalho. Alistamento eleitoral, até 2 dias consecutivos ou não. Depoimento em inquérito policial, procedimento judicial. Convocação para júri, funções da Justiça Eleitoral, desde que amparada em lei, a prestação militar e outros serviços legalmente obrigatórios. No inciso 5º diz o seguinte: realização de provas de exame vestibular. É importante deixar claro do que ele trata aí. É para a realização de prova de exame vestibular. Porque algumas pessoas nos questionaram, falando, dia tal, eu estaria escalado para trabalhar, mas vou fazer a prova de um concurso. E eles querem usar esse inciso que trata o regulamento pessoal. Pode? Não. O inciso é claro e específico. Ele diz que é para exames de vestibular. Então, e quando a gente fala vestibular, a gente entende também que seja graduação. Então, pós, seja ela lato sensu ou estrito sensu, não entra nesse inciso.
Participação em reuniões da comissão de negociação. Veja o seguinte, para eu poder fazer uma reunião de comissão de negociação, no caso da LCE, participar de reuniões de mesa de ACT, nesse caso aqui, é uma licença que não precisa ser compensada. É uma licença remuneratória. Eu posso me afastar durante esse período, o pessoal que vai representar a LCE, os empregados daquela unidade. Geralmente essas negociações são em Brasília ou outro estado, então eles podem ir. E essa licença é uma licença remuneratória. Ele não perde ou não precisa ser compensado. Aqueles afastamentos que tratavam o último slide, que a gente viu aqui nesse inciso 12, que ausências permitidas por lei ou convenção coletiva, nós iremos tratar agora aqui. Um acréscimo de afastamentos que o ACT nos deu foi o abono. Então, eu tenho direito a 2 abonos de jornada. Ou seja, em um dia específico eu faria 12 horas noturnas. Então, essas 12 horas eu posso requerer o abono. Então, essas 12 horas será abonada do meu espelho de ponto. Só que para solicitar esse abono também tem alguns critérios. O funcionário tem que solicitar sua chefia com 15 dias de antecedência antes do usufruto, ou seja, eu vou usufruir, então, da data que eu estou requerendo até a data que eu irei usufruir, tem que ter um período de 15 dias. Caso esteja fora desse período, a chefia imediata pode brecar. Só, não dá. Você não vai poder usufruir nesse dia. Escolha uma data mais para frente que cumpra esse prazo de 15 dias de antecedência. A vigência desse abono, desses 2 abonos de ponto, é do primeiro dia de março do corrente ano até o último dia de fevereiro do ano consecutivo. Ou seja, nessa questão, eu tenho do dia 1º de março de 2016 até o dia 28 de fevereiro de 2017 para poder usufruir desses 2 abonos de ponto. Alan, passou o prazo, eu não usufruí. Eu posso requerer? Não, porque o abono não é acumulativo. Não usufruiu, perdeu. Alan, a primeira especificação sobre o abono dizia que ele não poderia ser consecutivos. Pode ser consecutivos nesse momento? Sim. Desde que com a anuência da chefia. Eu posso dar dias seguidos, mas desde que a minha chefia autorize. Bem, tratando também acerca de outros afastamentos, vamos falar acerca de feriados. A LCE lançou uma portaria de data do dia 20/11/2015, especificando os feriados e os pontos facultativos. Eu não coloquei os pontos facultativos aqui, perdão, mas porque é uma autonomia da empresa, da unidade ou não aderir a esses pontos facultativos, mas coloquei os feriados nacionais, estaduais e municipais que a instituição terá que acatar. Ou se ela não acatar, resolver abrir, gerar aquela remuneração diferenciada que a gente viu nos slides anteriores. Para quem faz jornada regular de trabalho, uma folga compensatória. Para quem faz jornada especial de trabalho, 12 horas no feriado, terá uma remuneração em dobro. Então, aqui está posto. Os feriados nacionais, não vou ler para os senhores têm acesso aí. E lembrando que essa webconferência ficará gravada no canal do YouTube. Então, quem conhecer alguém que não pôde assistir, então sugira essa pessoa a depois acessar o canal do YouTube e ver que estará por lá gravado. E quem quiser ter acesso a essa normativa pode requerer lá na DGP que nós fornecemos sem problema nenhum. Então, nessa mesma portaria que especifica os feriados nacionais, a LCE cita que terão que ser observados os feriados regulamentados em decreto, tanto os feriados estaduais e os feriados municipais. Então, os feriados estaduais, nós temos esses aí, 24 de junho, e feriado municipal, nós temos lá dia 29 de junho, ou seja, 24 e 29, os senhores já devem ter até recebido uma comunicação que sai da DGP, que nesses dias o hospital não funcionará. Então, todos esses outros feriados aí,
e os senhores estão vendo, então o hospital estará fechado. E se resolver funcionar, gerará aquela remuneração que nós tratamos nos slides anteriores. Férias. É interessante, não vou me deter muito acerca de férias, mas é interessante que a gente frise, porque é algo que interfere diretamente no espelho de ponto dos funcionários, etc. Então, férias. Férias é interessante que nós destaquemos que nós temos 2 períodos. O período aquisitivo de férias, que se dá da data que a pessoa começou a trabalhar, da data da assinatura do seu contrato, digamos, uma hipótese aqui, no meu caso, então não seria uma hipótese, seria até um caso concreto. Então, no meu caso, eu comecei minhas atividades aqui no HU no dia 2 de julho de 2015. Então, em 1º de julho de 2016, eu adquiri direito a usufruir férias. Então, a partir do dia 2 de julho do corrente ano, até 1 de julho de 2017, eu teria que usufruir essas férias, que é o período chamado concessivo. Então, especificando, do dia que eu assinei o contrato até 1 ano, eu adquiri o direito de umas férias, 30 dias. No dia seguinte, ao dia que eu completei 1 ano, até 1 ano, eu tenho que usufruir essas férias, obrigatoriamente. Primeiro período chamado período concessivo. Segundo período chamado período aquisitivo, primeiro período, e o período concessivo, aquele segundo período. As férias que eu tenho que tirar são 30 dias, é o direito que eu adquiri. Essas férias podem ser parceladas? Podem. Só tem um critério, as parcelas não podem ser inferiores a 10 dias. O mínimo é 10 dias. Eu posso dividir as férias em 10 e 20 dias. No entanto, se eu decido fracionar minhas férias, se eu tirei 10 dias, para tirar os próximos 20 dias, eu tenho que ter um período, no fim, quando eu retornei, até o usufruto do próximo período de 30 dias. A minha férias acabou hoje. Minha primeira parcela acabou hoje. Então, eu tenho que esperar 30 dias para poder usufruir da segunda parcela de férias. Posso vender 10 dias de férias? Pode. Então, eu teria direito somente a 20. Posso dividir esses 20 dias? Pode. No mínimo em 10. 10 e 10. Interessante frisar aqui que o início das férias não poderá, em hipótese alguma, coincidir com sábado, não pode iniciar em sábado, domingo ou feriado. Lembrando que no finalzinho da apresentação nós iremos abrir para questionamentos. Então, caso você tenha alguma dúvida, vá anotando aí e no final, quando nós abrimos o espaço para perguntas, você terá direito a colocar seus questionamentos, nós iremos responder, na medida do possível. Bem, falando acerca dos afastamentos, falando acerca do ACT, falando acerca do regulamento pessoal, também foi específico nesse mês agora, os senhores, boa parte já teve acesso, que a DIVGP não está mais imprimindo o espelho de ponto dos funcionários. Porque a IBSE já disponibilizou um canal onde o próprio funcionário tem acesso e acompanhamento diário de sua frequência. Então, por que a DIVGP resolveu tirar essa impressão de lá? Que já estava acontecendo nos últimos meses, de a gente imprimir todas as frequências, e pessoas não irem recolher, porque elas já imprimiam na sua casa ou na sua unidade de serviço. Então, ficava lá folhas, meses e meses, sem a pessoa recolher. A gente só percebia que essa pessoa tinha impresso, quando a gente chegava para a gente percebia que estava lá no escaninho a presença daquela pessoa específica. Então, nós paramos para não ter gasto de recursos da instituição. Então, a partir desse mês de maio, ou seja, a partir desse mês de junho, a frequência de maio, o funcionário já imprimiu. Continuará sendo assim. O funcionário irá entrar nesse sistema que nós iremos mostrar no próximo slide, irá acessar o seu espelho de ponto e irá imprimir. Então, o link é esse aqui, que o senhor já conhece, cgp.ebse.gov.br/portal.
Então, a matrícula, o acesso inicial se dá dessa forma aqui. Eu coloco lá a minha matrícula ou CPF e a senha inicial, destacando que é uma senha inicial. Eu posso alterar depois essa senha. A primeira senha é EB, os 4 dígitos do ano de nascimento, seguido pelos 2 dígitos iniciais do CPF. Alan, eu tive problema de acesso, não consegui fazer esse procedimento aí. O que aconteceu? Por que ocorreu esse erro? Acontece que pessoas, coincidentemente, que não é nem tanto uma coincidência, que nasceram no mesmo ano e têm os 2 dígitos iniciais do CPF iguais. Então, o sistema migra para os 2 próximos. Se continuar na mesma coincidência, ele vai migrando até acabar as possibilidades. Acabou as possibilidades, a pessoa decide ter todos os dígitos semelhantes com de outras pessoas. Então, a gente solicita que a pessoa vá no rodapé dessa página mesmo, tem lá, esqueci minha senha. A pessoa acessa, aí vai para uma página que vai pedir o CPF e o e-mail. Você coloca o seu e-mail, o e-mail pessoal foi cadastrado todo ele em caixa alta, ou seja, todo ele em maiúsculo. Então, se você colocar ele em minúsculo, ele vai dizer e-mail não cadastrado. Mas se você coloca ele em maiúsculo, ele vai lhe remeter uma nova senha para o seu e-mail que for informado. Então, é interessante também frisar, depois que você imprimiu esse espelho de ponto, entregou para a sua chefia, esse espelho de ponto tem que voltar até o 5º dia útil do mês subsequente àquele espelho que trata aquele espelho para a DIVGP. Alan, por que esse prazo? Esse prazo não é a gente que estipula. Esse prazo é o prazo do funcionamento da folha de pagamento. Então, se aqueles espelhos que vêm posteriormente a esse prazo aí, aqueles adicionais que ele teria direito a receber, ele não vai conseguir receber naquele mês. Então, irá passar para o mês seguinte. Então, por isso, nós estipulamos que esse prazo, até o 5º dia útil, para que tenhamos tempo hábil de lançar os seus adicionais na folha de pagamento. Bem, hora extra. A normativa especifica que a normativa 05 trata que a norma 08, que fala acerca de horas extras, tem que ser lidas em conjunto com essa norma 05. Então, por isso, nós temos questão de colocar a normativa 08, que trata acerca de hora extra. Então, Alan, eu posso fazer hora extra? Bem, nós vimos lá, nos primeiros slides, que tratava da jornada especial de trabalho, da jornada regular de trabalho, que não poderia se passar em 40 horas, que é algo já limite, estabelecido pela CLT, estabelecido pela legislação vigente. E 8 horas é a carga horária máxima do dia. 12 horas ou 24 já foi algo acrescido para funcionamento desses órgãos específicos, como áreas assistenciais, áreas de vigilância. Mas não é algo foi algo que foi colocado necessidade, mas não é algo que se veja assim como essencial. A essencialidade para a CLT são 8 horas. A essencialidade para o funcionário, ou seja, e para a instituição. Para a saúde funcional, do funcionário e tudo mais. Então, 12 horas ou 24 são exceções para esses órgãos que têm essas especificações. Então, eu posso fazer horas adicionais? A rebelia? Não. Porque a legislação já fala que 8 horas é o suficiente para eu poder fazer meu serviço. No entanto, se é necessário que eu acresça a minha jornada regular de trabalho, horas adicionais, eu posso. Só que, dentro dessas justificativas que estão impostas, por motivo de força maior, ou seja, aquele que é a instituição ou que o empregador não corroborou, por serviço inadiável ou por uma excepcionalidade. Eu destaquei essas questões aí, porque tem que estar nesses critérios aqui. Não posso fazer horas adicionais porque eu gosto da instituição, porque eu amo estar aqui. Não. Tem que ser dentro desses motivos aí, esse justificativo. Como eu falei para os senhores, não sou eu que falo isso. É a normativa que estabelece, como está lá na fonte. E essas horas excedentes têm um limite. O limite máximo de horas adicionais por dia são 2 horas.
independente da minha jornada. Se eu faço 4 horas naquele dia, eu só posso acrescer mais 2 horas. Se eu faço 6 horas, eu só posso acrescer mais 2 horas. Se eu faço 8 horas, eu só posso acrescer mais 2 horas. Se eu faço 12 horas, aluno, se eu faço 24 horas, eu posso acrescer horas? Não. A hora extra só é específica para quem faz jornada regular de trabalho. Em hipótese alguma, quem faz jornada especial de trabalho pode fazer horas adicionais. Naquele caso específico, naquele dia específico, eu passei de 2 horas. Pode, ele recomenda que não. Mas se por algum motivo foi passado, é necessário que o MTE, o Ministério do Trabalho e do Emprego, seja notificado disso aí. Isso, olha, o Ministério do Trabalho e do Emprego passou dessas 2 horas devido a esse motivo aqui. E essas 2 horas a mais, das horas adicionais, não pode passar de um prazo de 10 dias. Então, se recomenda que não passe de 2 horas. 2 horas adicionais. Quando eu falo 2 horas, é 2 horas e 1 minuto, 2 horas e 3 minutos, porque aí não tem tolerância. Bem, eu já vi quais são os critérios, quais são as justificativas que me habilitam a fazer horas adicionais, mas como eu posso ser autorizado a fazer horas adicionais? As horas extras, a EBSER, tem que ser algo que tem que ser programado. Eu não posso fazer horas adicionais por arrebelia, por interesse pessoal. Eu tenho que ter a autorização da instituição para poder fazer essas horas adicionais. E essas horas extras previstas na normativa são horas extras remuneradas. Porque as horas que eu fiz a mais, que não estão dentro desses critérios, nem dentro dessa normativa, são horas que serão compensadas em folga. Mas nesse caso aqui, as horas que estão dentro desses critérios serão feitas e serão pagas em remuneração. Então, a chefia daquela unidade, a chefia daquele setor, daquela divisão, viu a necessidade de fazer horas adicionais em determinado período, determinado dia. Então, ele terá que, junto com sua gerência ligada, gerência da atenção à saúde, gerência administrativa, ele tem que justificar isso. A gerência da atenção à saúde tem que mandar isso para a gerência administrativa, para que a gerência administrativa veja se tem dotação orçamentária. Ou seja, ver se tem dinheiro para pagar essas horas adicionais, que serão remuneradas. Essas horas adicionais têm um limite. Tem que ser 1% do valor da folha de dezembro. Se eu tenho uma equipe, se eu juntar todas as horas adicionais que serão feitas pelo hospital, se passou desse 1%, nós temos que priorizar qual será o setor que poderá fazer e excluir aquele para poder chegarmos até o limite de 1% da folha de dezembro. Então, isso tem que ser mandado para a SEP, isso tem que chegar para a gente, essa autorização. E essa autorização da chefia administrativa, da gerência administrativa, tem que chegar para a gente, para a DIRGP, em até 7 dias de antecedência da realização das horas adicionais, para que a gente possa mandar para Brasília, para que eles possam homologar e autorizar esse pagamento. Alan, eu fiz horas adicionais e fugiu desse procedimento. Eu vou poder receber por isso? Não. O que você vai receber é uma compensação em folga, mas remuneração, não. Alan, eu fiz horas adicionais e passou por todo esse procedimento, mas eu não quero ser remunerado. Existem esses casos? Existe. Mas o funcionário terá que autorizar essa não remuneração, dizendo que vai receber em folga compensatória. Então, da mesma maneira como as horas extras é acrescida de 50%, as horas compensadas, as horas que serão folgas compensatórias também serão acrescidas de 50%. Ou seja, Alan, eu não quero receber remuneração, eu quero receber por folga. Então, essa 1 hora que você fez adicional, destacando essas horas adicionais, passando por todo esse procedimento, passou pela gerência administrativa, chegou na DGP com aquela antecedência, foi mandado para a sede.
apenas nesse critério. Fiz horas adicionais, mas eu quero receber por folga. Qual é o procedimento? Você vai assinar um termo consentindo esse pagamento em folga compensação, abdicando da remuneração e aderindo a essa compensação por folga. Então, essa 1 hora que eu fiz a mais, eu vou receber essa 1 hora e mais 30 minutos. Se eu trabalhei num dia que era minha folga, eu fiz horas adicionais num dia que era folga minha. Então, essa 1 hora que você fez a mais será dobrada. Se eu fiz 1 hora adicional na minha folga, eu vou receber 1 hora a mais. Aquela questão E, Alan, mesmo eu assinei o termo de compensação, eu tenho um prazo para poder acordar com minha chefia para que essas horas sejam compensadas em folga? Sim, 2 meses. Alan, estourou o prazo, não compensei 2 meses. Então, essas horas que você solicitou, aderiu para a compensação em folgas, terão que ser dessa maneira agora, dessa forma terá que ser compensada em remuneração. Mas a chefia terá que justificar o porquê você aderiu à forma de compensação por folga e não compensou. Mas passou dos 2 meses, não compensei em folga, então essas horas serão compensadas em dinheiro, em espécie. É vedada horas extras, aquela questão. Isso está na normativa, norma operacional número 8, que a gente falou no início, no artigo 13. Eu não posso fazer horas, como a gente falou, a revelia, para constituir banco de horas positivas para planejamento de compensação futura. Então, isso não existe. Alan, ao dia eu vou faltar. Então, eu vou começar a pagar essas horas faltantes desse dia, mais à frente, a partir desse momento. Eu posso? Não. Eu teria que faltar e compensar posteriormente. Como nós falamos no início da apresentação, não existe o único caso que ele planeja essa questão de horas compensadas antecipadamente é para o recesso. E usando um exemplo que a gente viu na última normativa que especificava. Mas pode ser uma coisa, nesse ano agora, quando ele estabeleceu o recesso, ele pode dizer que não existe essa compensação. Até o momento, compensação antecipada só é prevista para esse caso. É vedada a hora extra para empregados que trabalham em jornada especial de 12 horas. Alan, nesse dia específico eu faço 12 horas. Eu posso fazer horas adicionais? Não deve. É vedada. Nem 1 minuto, nem 2 minutos, nem a tolerância. São 12 horas, são 12 horas mesmo. E nem também quem faz 24 horas. Bem, findando a questão da hora extra, vamos falar sobre sobreaviso. Alan, sobreaviso. Existe? É legal? O que é isso? Sobreaviso é o chamado na administração home office, ou seja, o escritório em casa. Eu estou em casa, mas a serviço da instituição. Isso é permitido? Isso é legal? Sim, mas ainda não permitido para esse hospital. Alan, mas tem gente já fazendo. O que acontece? Quem está fazendo? Está fazendo a revelia do que está posto na normativa. Não pode fazer. Alan, mas eu já fiz. Então, você não vai ter direito a essa remuneração. Você vai ter direito a uma folga compensatória dessas horas que você fez a mais. Mas remuneração diferenciada, como trata a normativa sobre sobreaviso, não. Porque é legal, mas não está operacionalizado no nosso hospital. Alan, e o que é que falta? Para que isso seja normatizado. Que a nossa superintendência faça a normativa, especificando quais são as categorias e quais os serviços que irão poder aderir ao sobreaviso. Quando a superintendência emitir essa normativa interna, aí vai poder ser, aí passará a ser legal e operacional. Então, só ler para os senhores. Artigo 1 dessa normativa 07 de 15 de dezembro de 2015. Fica implantado na sede, nas filiais da EDSER, o sistema de plantões de regime de sobreaviso, imprescindíveis ao bom e pleno atendimento ao serviço. Artigo 2.
O plantão de sobreaviso em que o empregado titular, voltando, o plantão de sobreaviso é aquele em que o empregado titular de cargo efetivo estiver além de sua jornada semanal de trabalho. Ou seja, o sobreaviso não pode ser complementar a jornada semanal de trabalho. Alan, nessa semana eu faço 40 horas. Eu posso fazer parte presencial, parte sobreaviso? Não. Eu tenho que cumprir minha jornada regular de trabalho da semana e fazer o sobreaviso. O sobreaviso, em hipótese alguma, é complementar a carga horária semanal. O sistema de sobreaviso aplica-se exclusivamente às áreas em que forem desenvolvidas atividades que justifiquem a necessidade de manutenção da equipe à distância para a cobertura de situações caracterizadas como de urgência. Parágrafo 2. O sistema de sobreaviso não é obrigatório ao empregado público, tratando-se de sua faculdade aderir ou não à escala. Parágrafo 3º. As superintendências dos hospitais universitários deverão instituir regulamentação interna especificando as áreas assistenciais e administrativas do hospital universitário filial, que poderão adotar escalas de sobreaviso, devendo encaminhar previamente a cada semestre à Diretoria de Gestão de Pessoas, o DGP, para análise, aprovação e publicação do boletim de serviço. Esse procedimento, até o momento, não foi realizado. Então, por isso, é legal, mas não é operacional ainda. Não pode ser realizado. Formalização de sobreaviso. A superintendência emitiu a normativa. Como é que eu vou... Diz que aquele meu setor, aquele serviço específico, seja assistencial ou administrativo, vai poder aderir. Como é que eu vou formalizar esse sobreaviso? Aposto também na normativa. A gerência administrativa tem que ver se há dotação orçamentária, se há previsão orçamentária para esse pagamento. Então, tendo isso, está ok. Então, a chefia daquele setor, daquele serviço específico que irá fazer sobreaviso, terá que fazer uma escala de serviço. E essa escala tem que chegar com 15 dias de antecedência na DIV-GP para que possa ser efetivamente lançado. E isso tem que ser mensalmente. Todo mês que eu tiver sobreaviso, eu preciso lançar uma nova escala. Realização. A pessoa aderiu à escala de sobreaviso, o funcionário aderiu a essa escala de sobreaviso. Ele vai se comprometer assinando um termo. Ele vai ter que colocar contatos, seja por SMS, seja redes sociais, WhatsApp, que ele dispor de contato, para que a qualquer momento, naquele período, ele seja chamado, convocado para comparecer na instituição. Alan, não precisei comparecer. Tem limite de horário de sobreaviso? Sim, 24 horas. Eu não posso fazer sobreaviso além de 24 horas. E não posso fazer 24 horas consecutivas. Eu posso dividir em até duas escalas de sobreaviso de 12 horas. Ou seja, até 12 horas. Meu limite total são 24 horas. E meu limite diário são de 12 horas. Eu posso fazer sobreaviso de 24 horas, posso fazer sobreaviso de 8 horas, de 6 horas, não posso fazer sobreaviso maior ou superior a 12 horas por dia. Alan, nesse dia eu estava de sobreaviso, não fui chamado pela instituição. Então, quando você não é chamado, então você recebe 1/3 do valor da sua hora normal de trabalho. Se você é convocado para vir, você tem que vir e registrar sua presença em ponto biométrico. Então, essas horas que você passará aqui vai gerar horas extras. Ou seja, a hora que você passar aqui será acrescida em 50%. Alan, não vim, fui convocado, não vim, ou não poderia, não. Alan, estou na escala de sobreaviso em determinado dia, mas nesse dia não poderia vir. O que é que acontece?
qual o procedimento tem que adotar. Você tem que informar a sua chefia com antecedência de 72 horas, só nesse dia que eu estou escalado, eu não posso vir. Então tem que ter esse prazo. Fugir desse prazo, eu posso ser punido. Aquela questão que eu falei para vocês, quem não é convocado, mas está em sobreaviso, receberá 1/3 do valor da hora normal do trabalho. Quem é convocado tem que registrar no seu ponto eletrônico, tá, as horas que ele esteve aqui, até para comprovar que ele realmente compareceu. E essas horas que ele esteve aqui vai ser remunerado de maneira adicional, como hora extra. Bem, falando acerca de sobreavisos, regulamentos de pessoal, do ACT, vamos entrar propriamente na normativa operacional número 5. Eu não quis colocar slides consecutivos acerca da frequência da norma operacional para não ficar uma apresentação muito extensa. Mas eu fiz questão de apenas criar esse slide único aí, para que a gente possa ir falando dos pontos mais importantes. Caso eu não cite nenhum dos pontos que os senhores tiveram alguma dúvida, vocês podem depois nos questionar no momento que iremos abrir para perguntas, falando acerca desse ponto específico. Então, a gente já falou que a normativa 05 estabelece, já falou do seu objetivo, e do que mais, Alô, você achou interessante que pode trazer para essa apresentação. O registro de frequência. Vamos começar pelo registro de frequência. Alan, como tem que ser realizado o registro de frequência? O registro de frequência estabelecido pela IDSER é em ponto biométrico. E ele estabelece que apenas 2 casos não podem deixar de não registrar a sua frequência de modo biométrico. Quais são esses casos? Quem exerce função gratificada, ou seja, as chefias, as gerências, esses não têm a obrigatoriedade de registrar sua frequência de modo biométrico. E quem é um novo entrante na instituição, em seu primeiro mês de EBSER, ou seja, eu fui convocado, entreguei minha documentação, assinei contrato, comecei a trabalhar pela EBSER no HO. No meu primeiro mês, eu vou registrar minha frequência de modo manual. Aquela frequência que a maioria dos senhores já conhece, que todos nós passamos por ela. Mas depois, a DIVGP terá que me convocar, depois que eu tiver com o meu cadastro realizado, a DIVGP irá me convocar para poder fazer o registro biométrico. Alan, são os únicos 2 casos que a lei, a normativa diz que estão isentos de registro biométrico. E até para a chefia, a qualquer momento que a instituição, o HU, requerer deles registro biométrico, pode requerer. Tem uma autonomia da instituição local. Mas, Alan, tem pessoas as quais que já passaram, não exercem função gratificada. Nem estão nesse período de... não são novatos na instituição, mas registrem manualmente. O que é que ocorrerá nesses casos? Então, nós definimos, nós mandamos alguns e-mails para a sede para ver algum procedimento nesses casos, mas nós não tivemos ainda nenhuma resposta efetiva acerca desses casos específicos. Então, o que é que nós estamos nos precavendo, já que a normativa especifica que apenas esses 2 casos podem registrar a sua frequência biometricamente. Então, aquela pessoa que tem dificuldade nas suas digitais, que não reconhece em hipótese alguma, nós recomendamos, até falamos para a chefia, que convocasse essas pessoas, esse funcionário, a comparecer na DIVGP, para que se fosse realizado um novo cadastro biométrico. Que ele esgotasse as possibilidades de cadastro. Alan, cadastrei o dedo polegar. Cadastrei todos os dedos. Esgotou-se as possibilidades. Não tem mais dedo algum na mão que possa cadastrar. O que é que acontece? Então, nós recomendamos que essa pessoa vá para um perito médico, um dermatologista, e que ele emita um laudo dizendo que aquela pessoa específica tem problema nas suas digitais. Para que a gente possa ficar salvaguardado, caso aconteça uma auditoria, alguma investigação
e quando eles baterem na normativa e perguntar que aquela pessoa não está batendo ponto, que a gente possa ficar amparada, tanto a DIV-GP como o próprio funcionário. As pessoas que têm essa dificuldade, nós recomendamos que façam isso. A cadastro tem todos os dedos, então vá para um perito médico, um dermatologista, então, que ele possa emitir um laudo, um atestado, dizendo que você realmente não pode bater por algum problema, por alguma questão na digital que não consegue reconhecer. Alan, a tolerância. Até o momento, nós imaginamos, nós tivemos como base que a tolerância são 10 minutos. Só que a normativa especifica algo até mais criterioso. Ele diz o seguinte, no seu ponto 3.1.3, que as variações ipsilíteres, ou seja, como está escrito na normativa, as variações de horário no registro eletrônico de frequência não excedentes de 5 minutos, observando o limite de 10 minutos diários. Veja o seguinte, ele cita primeiramente 5 minutos. E ele fala depois, observando-se o limite diário de 10 minutos. Então, o que é que nós entendemos acerca dessa questão? A tolerância diária são 10 minutos, mas por batida são 5 minutos. Então, se eu cheguei na instituição faltando 5 minutos, atrasado 5 minutos, eu posso bater. Mas se passou de 5, eu já fugi disso aqui. Então, para cada batida, o limite são 5 minutos. A tolerância diária é que são os 10. Então, precisamos nos ater a essa questão. E enfatizando, ressaltando, deixando bem marcado que essa questão da tolerância é excepcionalidade, não é habitualidade, não pode ser cotidiano. A tolerância é a exceção, não é a regra. A regra é eu chegar às 7 horas. A regra é eu chegar às 8 horas. Eu não posso todo dia chegar dentro da tolerância. Porque isso é exceção. A regra é que eu chegue às 7. Alan, a normativa especifica alguns horários. Para setores totalmente administrativos, quem é administrativo só poderá fazer suas 8 horas diárias de 7 da manhã às 19. Eu não posso fazer além desse horário. Alan, e quantas horas eu posso fazer? Nesse dia, 8. Apenas 8. Novamente eu enfatizo. Isso é a regra. Horas adicionais é excepcionalidade e tem que seguir aquele critério da normativa 08. Ou então, caso eu falte um dia específico, seja pagando horas. Aí cabe como horas compensatórias. Mas isso, novamente frisando, é excepcionalidade. Para setores que são assistenciais, ou para a área assistencial, a normativa é bem mais flexível do que para quem é administrativo. Para quem é administrativo, ele especifica 8 horas dentro desse tempo, de 7 às 19. Para quem é assistencial, ele dá uma flexibilidade. Então, se eu faço 36 horas, eu posso fracionar essas 36 horas fazendo 4 horas, em um dia específico, depois fazendo 8, fazendo 6, ou fazendo 12 horas noturnas, ou fazendo 12 horas diurnas, desde que se tenha aquela normativa que você se enquadre naquilo que especifica o ACT, posso normalmente. Então, eu posso fracionar, fazer uma escala mista, cumprindo minhas 36 horas, cumprindo minhas 30 horas, cumprindo minhas 40 horas, fracionando. Isso para a área assistencial. Bem, Alan, naquele dia específico eu vou fazer 4 horas. Quais são os horários previstos na normativa? Eu posso fazer de 7 às 11, de 8 a meio-dia, de 9 às 13 ou de 10 às 14. 4 horas no turno da manhã.
4 horas no turno da tarde, de 12 a 16, de 13 a 17 e assim sucessivamente até 15 a 19. Ele não estabelece hora quebrada, 7h30 a 11h30, 8h30 a meio-dia e meia, não. Sempre fechado, 7 às 11, de 8 às 12 e assim sucessivamente. A normativa também fala cerca de 5 horas diárias, mas ela é clara e específica que 5 horas diárias apenas para o cargo de jornalista. O que nesse concurso não foi contemplado. Então, nem no concurso regional, nem nos concursos nacionais existe o cargo de jornalista. Então, a princípio, ninguém pode fazer 5 horas como jornada regular de trabalho. Para quem faz 6 horas, Alan, pela manhã, o início é apenas de 7 horas às 13h15. Aquela questão que nós falamos no início. Só pode ocorrer se eu fizer acrescendo na jornada esses 15 minutos. Só um minuto. Não, rapidão. Não, eu posso falar daqui mesmo, sim. Não, mas isso é linguagem. Não, mas eu não vou passar agora, não. Vai demorar. Eu acho que é o aberto. tempo de voltar. Voltando, então quem faz 6 horas pela manhã, isso é uma especificação que está no sistema. Então eu não posso acrescer outro horário que não seja específico na normativa nem no sistema. Então quem começa às 6 horas, quem faz 6 horas de trabalho, só pode iniciar suas atividades no hospital, a princípio, de 7 horas ou de 8 horas, acrescendo os 15 minutos no final de jornada. Quem faz 6 horas no turno da tarde irá iniciar sua jornada de 13 horas às 19h15, ou das 14 às 20h15, ou então das 15 às 21h15. Alan, meu setor não funciona nesse horário. Tem possibilidade de eu fazer outro horário não estabelecido na normativa? A princípio, não. Porque a normativa especifica. Quem fugir desses horários, o seu espelho de ponto irá emitir uma notificação. Então, eu não posso realizar horários, a princípio, fora do que seja estabelecido. Então, por que eu falo a princípio? Porque a DGP, a sede, diz que aqueles setores em que o horário não for abrangido pela normativa poderão justificar esse acréscimo desse horário adicional no sistema, justificando e embasando bem, para que a DIP-GP mande para a DGP para que eles possam analisar e incluir ou não esse horário. Então, a instituição, a princípio aqui, nessa questão dos horários, não tem essa autonomia. Tem que se passar pela sede para que possa aprovar ou não essa inclusão. Por isso que nós falamos que, a princípio, esses horários têm que seguir, os horários de trabalho têm que seguir, que estão postos na normativa. Quem faz 8 horas? Eu posso começar de 7 às 16, com uma hora de intervalo, de 7 às 17, com uma hora de intervalo, e assim vai sucessivamente. Quem faz 12 horas diurnas? De 7 às 19, de 7h30 às 19h30, ou de 8 às 20 horas, com a hora de intervalo entre as jornadas. Quem faz 12 horas noturnas? Só pode se iniciar um plantão noturno na instituição, de acordo com a normativa, até às 19h30. Ou seja, de 19 horas
no dia, daquele dia até as 7 da manhã do dia seguinte, ou de 19h30 até as 7h30. São os únicos horários previstos pela normativa para plantão noturno. Para quem faz 24 horas, nessa questão, para a classe médica, só pode iniciar plantão de 24 horas, iniciando-se às 6 horas da manhã, de 6 da manhã às 6 da manhã do dia seguinte, de 7 da manhã às 7 da manhã do dia seguinte, ou 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, a normativa especifica também essa questão dos intervalos, que a gente já falou isso. Quem faz 4 horas, o intervalo não é obrigatório. Para quem faz de 4 a 6 horas de trabalho, tem que usufruir de 15 minutos de intervalo. Para quem faz além de 6 horas, tem que obrigatoriamente usufruir de 1 hora de intervalo. Quem faz 12 horas também. Só que quem faz 12 horas, essa 1 hora de intervalo é contada, nesse caso específico, quem faz 12 horas, para quem faz 24 horas, essa hora de intervalo é contabilizada como hora dentro da jornada, ou seja, como hora trabalhada. Nesses 2 casos, 12 horas e 24 horas. Aí eu vou enfatizar aqui, como fala bem específico no item 5.2, os registros em desacordo com o estabelecido para a jornada de trabalho gerarão automaticamente o código de advertência. Então, se eu fugir desse horário, a normativa que fala, eu serei advertido. Alan, aquela questão do ajuste de frequência, que nós falamos aí mais à frente, que fala sobre o tempo para poder ajustar a minha frequência. Já está valendo? A princípio, não. A MCSEG nos deu, não nos deu, mas a todas as sociedades, um tempo para poder se adequar a essa normativa, de 45 dias a contar do dia 9 de maio de 2016. Ou seja, um prazo que vai estourar no finalzinho de junho. Mas também, como nós temos essa mudança de gestão, talvez para nosso hospital seja até prorrogado esse tempo. Então, a princípio, você vai conseguir fazer a sua justificativa online. Mas, quando se passar esse período, que a gente jogar os seus horários individuais, cadastrar suas chefias, vai se começar a contar aquele tempo de 3 dias a partir da pendência do espelho, para que eu possa fazer a justificativa. Digamos, hoje eu causei uma pendência no espelho de ponto. Então, em 3 dias, contando com hoje, para poder entrar no sistema, aquele sistema lá que você tem acesso à sua frequência, e justificar aquela pendência. Minha chefia irá receber um e-mail dizendo que o colaborador tal solicitou uma justificativa. Minha chefia terá 3 dias para poder homologar ou indeferir essa minha justificativa. Então, e esses prazos são improrrogáveis. Se eu não atentei para esse prazo, aquela minha justificativa eu vou poder fazer posteriormente. Eu perderei. Eu terei que arcar aquelas horas faltantes, ou terei que compensar de alguma maneira aquela questão lá. Então, mudando de local, como a gente, nós preparamos outros slides mais adiante, mas pelo adiantar da hora, já pelo que a gente já falou bastante acerca dessa questão, eu acho interessante agora, Felipe, até a gente abrir para as perguntas. Nós podemos fazer as perguntas até meio-dia, tranquilo. Já das explicações que foram dadas, a gente pode ter perguntas. Tem algumas perguntas que já foram feitas e a gente pode ir. Aí só fazendo um detalhe, a princípio, o que está posto para o ajuste de frequência são apenas 2 critérios. Como eu falo a princípio, nesse momento, é inclusão de horário e exclusão de horário. Falando de modo exemplar.
de modo exemplificando o caso. No dia específico, eu tinha que fazer 6 horas. O sistema registrou minha batida de entrada, mas não registrou minha batida de saída. E eu percebi isso. Então, eu poderia entrar no sistema, isso quando tiver lançado os horários individuais e cadastrado as chefias, apenas depois desse cadastro. Então, eu vou poder entrar no sistema e incluir esse horário. Então, minha chefia vai receber aquele e-mail e tal, e ela vai homologar ou indeferir. Lembrando que o próprio servidor, não vai poder homologar e indeferir suas justificativas. E também aquela questão da exclusão de horário. Então, apenas esses dois, no dia específico, minha digital foi registrada em duplicidade, 2 vezes. Então, você vai poder excluir uma dessas. Por que, a princípio, só estão liberadas essas 2 justificativas? Porque o que o sistema quer é contabilizar minhas horas diárias de modo fidedigno. Para saber se eu fiz horas adicionais, horas saltantes e o mais. Então, a princípio, seriam apenas essas 2 justificativas. Depois ele vai liberar para outras justificativas. Mas falando isso, como pontuou bem Felipe, iremos abrir perguntas. E como nós falamos, eu não sou jurista, então, se alguns dos senhores receberam alguma infração de alguma normativa maior do que essa normativa da EBC, eu não posso me ater a esses detalhes porque eu não tenho formação jurídica. Mas aquelas perguntas que se detêm nas normativas, nós iremos especificar. E aquelas às quais eu não tiver resposta no momento, nós iremos, posteriormente, registrar a sua dúvida. Se eu não tiver, não souber, não tiver esse conhecimento, a gente manda para a DGP, para que eles possam nos responder em tempo hábil. Bem, sobre o ponto facultativo. Quando o hospital concede ponto facultativo somente para a parte dos empregados, beneficiando essas... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Sobre o ponto facultativo. Quando o hospital concede o ponto facultativo somente para a parte dos empregados administrativos, beneficiando essas horas não trabalhadas e eles não beneficiando os demais profissionais. Isso é correto? Bem, como nós falamos, é uma autonomia do hospital. Eu não posso falar se aquela questão é correto, é ilegal. Se o hospital resolveu funcionar, ou aquele setor resolveu funcionar, porque a questão de assistencial não pode parar em hipótese alguma, a resolveu funcionar e aquela pessoa veio, então essa pessoa que veio terá uma folga compensatória se o hospital estava fechado. O hospital estava fechado, mas aquele setor específico funcionou, então terá uma folga compensatória. Ou então, a questão é, ele contabiliza, se ativar determinado, ele contabiliza como horas normais de trabalho. As advertências poderão ser justificadas pelo empregado em até 3 dias consecutivos da respectiva ocorrência. Essa determinação dessa norma de frequências é incompreensiva, é incompreensiva a imposição de um prazo tão curto, que apenas servirá para responsabilizar de forma injusta os trabalhadores. Aquela questão, a gente não pode se deter o que é justo, o que é correto, o que é ilegal. Mas eu acredito, como nós nos colocamos até quando a gente fez uma apresentação para as chefias, que isso é um processo em construção. Então, eu acredito que quando se vê as impossibilidades ou as inconsistências que porventura ocorrerem, talvez até esse prazo seja prorrogado, tal. Mas a princípio a gente tem que trabalhar com o que está posto. O prazo é isso. Se meu horário de chegada é 7 horas, posso bater o ponto 6h58 ou a tolerância somente para horas a mais. Pergunto isso porque hoje, se eu não tivesse antes, eu só iria bater 4 minutos após, pois a fila estava enorme para bater 7 horas. Aquela questão. A tolerância daqueles 5 minutos por batida, daqueles 10 minutos de tolerância diária, é a exceção. Não pode ser assim. A regra tem que ser bater às 7 horas. Então, nós temos aqui 4 pontos. Temos aqueles 2 ali do térreo, e um está impossibilitado, está com problema, já foi aberto um chamado para que a assistência possa resolver. E temos um no segundo
piso e um terceiro piso. Então, caso esteja uma fila enorme ali, a pessoa que pode subir até o segundo piso e tentar registrar para aquilo lá. E muitas vezes sai vazio, não tem ninguém. Segundo essa nova forma de controle de ponto, o chefe de unidade irá receber por e-mail a justificativa dos funcionários e homologar ou não. Como será feito nos setores que não têm chefia nomeada? Enquanto a chefia é um médico, eles não vão ficar responsáveis por esse controle, delegando essa função. Quem vai fazer? Bem, como nós falamos no início, nosso hospital tem essa particularidade. A gente tem esse prazo posto para todos os hospitais de 45 dias, a partir do dia 9 de maio, só que nós temos uma excepcionalidade que troca de gestão. Então, nós iremos levar, ou já estamos levando, já foi levado essa questão para a DGP, para que eles possam atentar para o nosso caso. E algumas chefias não estão nomeadas ainda. Então, enquanto não estiverem nomeadas e regulamentadas, a gente não vai poder aderir a essa justificativa online de ponto. Então, nós acreditamos que em breve deve estar valendo. Na CLT é permitido o registro do descanso após as primeiras 4 horas de trabalho. O porquê dessa exigência de ser após 1 hora da madrugada? Bem, Manuel, a única imposição, a única questão que é posto pela normativa ou pela advertência no espelho de ponto é que eu não posso passar, no início da minha jornada de trabalho, mais de 6 horas sem intervalo. Então, digamos que começa às 19 horas. Então, soma-se 6 horas a esse início de 19 horas, que é o limite de eu tirar meu intervalo. Essa questão da exigência, de que seja na 4ª hora, talvez seja até uma questão, uma normativa interna do setor, para que eles possam se programar para que não saia todo mundo de uma vez, ou que saia uma boa parte do serviço fique descoberto. Então, a única especificação que fala é essa questão de, não posso passar de 6 horas sem intervalo. O que legalmente se estender por 1 hora em intervalo? Nesse período, eu sou obrigado a permanecer dentro do setor. Atualmente trabalho no setor fechado, TI. Sou o único enfermeiro responsável pelo setor e nem é 1 hora de intervalo, ao meu ver, fictício, pois o registro do ponto de intervalo, mas retorno para o setor. Gostaria que você comentasse algo sobre esse cenário. Eu não recomendo a ninguém bater o ponto de intervalo e voltar para o seu serviço, porque é algo até mesmo que eu faço. Eu bato o meu intervalo e volto para a DGP, onde a gente almoça a nossa copa. Só que constantemente entram pessoas e independente se é na hora do intervalo ou não, elas não veem essa questão. E a gente sempre é chamado, não somente dentro do setor, mas quando a gente sai também, a gente sempre é questionado acerca de assuntos de trabalho. Então, eu não vejo interessante você bater esse ponto de intervalo e ficar no setor. E vai acontecer dessas intervenções. Então, o seu horário de intervalo é o seu horário de intervalo. É um direito seu. Então, realmente tem que ser usufruído para descanso e não para trabalho. Para quem trabalha em plantão noturno de 12 horas, o intervalo deve ser batido em que horário? Edson, obrigado pela pergunta. É bem aquilo que eu coloquei para o Manuel. Você não pode passar de 6 horas, depois de iniciado o seu plantão, sem intervalo. Então, vai depender muito do seu setor. Tem setores que programam, só na 2ª hora, na 3ª hora, vai essa equipe de trabalho. A única recomendação que a gente faz é que você não passe mais de 6 horas sem intervalo para descanso. A Vanessa pergunta: se o funcionário tirou a licença gala no reconhecimento de um estado, pode usufruir novamente na ocasião do casamento? Não. Essa questão, a licença é concedida uma única vez.
Ou seja, ou ela só pode usufruir nesse registro de união estável ou no registro de casamento efetivo, mas apenas no governo. Outra pergunta. Para trabalhador de nível superior, aprovado no mestrado, há a possibilidade de compensar os dias de aula aos fins de semana ou será secundário do trabalho? Só achei essa pergunta aqui. Felipe, me ajuda aqui, eu não estou encontrando. Para trabalhador de nível superior que for aprovado no mestrado, a possibilidade de compensar os dias de aula aos finais de semana ou será descontado do salário? Bem, ele pode, as horas compensatórias, ou seja, aquele dia que ele vai no mestrado, ele não estaria na instituição. Ele pode ser substituir esse dia que estaria na instituição, já que ele está ausente do mestrado, por um dia de final de semana. Só que, fazendo ressalva, tem que ver a escala de conteúdo. Se ele naquele dia estaria fazendo 20 horas, ele estaria fazendo uma regular de trabalho. Mas ele pode se compensar no final de semana, no sábado, no domingo, sem problema nenhum. Agora, tudo isso, a DIV-GP não tem autonomia. É a chefia que tem que ver essa questão da necessidade do setor, se pode fazer essa troca sem prejudicar o serviço. Porque o que está claro, o que está posto, que maior do que qualquer interesse individual é o interesse público. Então, isso tem que se sobrepor a qualquer interesse. Então, pode, não vejo problema nenhum. Mas a chefia que vai ter essa autonomia e esse poder de dizer se ele pode ou não. Essa de Luana? Existe um ponto quebrado e a minha digital só passa no que está quebrado. Como proceder? Bem, Luana, a princípio, como a gente está fazendo obrigado pela pergunta, obrigado pela participação, como nós... essa questão de só bater em um ponto é um erro no próprio sistema, que aconteceu até comigo mesmo quando eu entrei aqui na EDSEP. O que é que acontece? Quando você faz o cadastro biométrico, aquele ponto que foi registrado na sua digital, ele tem um prazo entre aspas, de 24 horas para poder replicar a sua digital para todos os outros pontos. E muitas vezes, por algum problema de transmissão, de internet, tal, isso não foi possível. Então ela fica retida naquele ponto. Então o que é que acontece nesses casos? Nós entramos em contato com a DGP, o pessoal do SGPT de lá, e eles fazem uma recarga, é como se fosse uma inicialização no sistema para que ele possa pegar essa digital que está guardada lá no seu leitor e possa replicar para os outros. Então, se hoje você não conseguiu bater, e como a justificativa está sendo manual a princípio, nesse momento, você vai colocar na sua justificativa manual o motivo de você não ter batido e especificar o horário. Aquele ponto que você está quebrado realmente, já entrou em contato com a assistência e estamos aguardando eles virem para poder consertar. Mas, de qualquer forma, eu vou entrar em contato com a DGP para solicitar essa recarga, para que você possa conseguir bater os outros pontos. Tem alguma pergunta, Alexandre? Por gentileza, poderia repetir as informações sobre o ponto mentor referente às realizações de ajuste na frequência. Temos que fazer os ajustes, imprimir e encaminhar para as chefias para homologar ou reajeitar e depois encaminhar a DIV-GP até o fim do dia do mês. Não, é o seguinte. A princípio, enfatizando, não está liberada ainda a justificativa online. A justificativa continuará sendo manual. E essa questão também, só fazendo, parafraseando essa pergunta, obrigado, Alexandre, por perguntar, só fazendo um adendo nessa questão, não está valendo ainda, e os horários que estão postos na normativa 05, como foi a normativa que chegou posterior à entrega das escalas, ou seja, as escalas de junho já estavam na DIV-GP. Então, nesse mês de junho, a princípio, quem faz 6 horas
poderá sair às 13 horas. Mas nós recomendamos às chefias, a todas elas, no último curso que tivemos acerca de frequência para chefias, e nessa escala de julho já viesse esse acréscimo de 15 minutos. Ou seja, a gente faz de 7 às 13, preveja já na escala de 7 às 13 e 15. E assim sucessivamente. Os horários que estão previstos no normativo. Então, em julho, vocês terão que fazer esses horários. Mas, quando estiver liberado o sistema, você vai entrar no sistema de ponto eletrônico, você vai ver lá uma inconsistência. Aí você vai poder incluir horário ou excluir horário. Quando você inclui ou exclui um horário, a sua chefia recebe um e-mail, no e-mail institucional dela, dizendo: Alexandre solicitou justificativa. A chefia vai entrar nesse mesmo sistema que você acessa, ele vai ler a sua justificativa e vai homologar ou não. Mas tudo isso de modo online, nada mais manual. Tem mais alguma pergunta? Não. Essa de Marina, né? Mariana, perdão. Mariana, muito obrigado pela pergunta. Com relação ao afastamento do trabalho, por acompanhamento de filho de 12 anos, lembrando que até 12 anos, e pais maiores de 60 anos. São 2 meios períodos de 60 anos, são 2 meios períodos. Se o acesso, se a pessoa tiver 6 horas, terá apenas 3 por vez. É o seguinte, quando a gente fala período, porque geralmente na declaração de acompanhamento vem período manhã, período tarde, é por isso que eu falo período. Mas pode ser a manhã inteira, a tarde inteira, tal, sem problema nenhum. Ou então, o dia inteiro. Só que se ela usufrui do dia inteiro, ela perdeu esses 2 períodos que ela dividiu no mês. Responde essa última pergunta do Júlio, para que a gente possa encerrar nossa live de hoje. Eventualmente ocorre falha na escala do setor de última hora. Algum enfermeiro escalado entrou em atestado médico, sou convidado pela chefia da escala. Essas horas trabalhadas podem ser pagas em dinheiro. Se forem pagas em horas de compensação, usa-se o critério de 1h30 para cada 1 hora. Bem, Júlio, essa questão de compensação diferenciada só naqueles critérios que a normativa estabelece, com solicitação antecipada. Se você precisou voltar para o seu serviço, essas horas serão horas compensatórias, em folga, né? Não, mas de 1 para 1. Você fez 1 hora a mais, é 1 hora que você. Se eu fiz 6 horas a mais, são 6 horas. Não vai acrescer nenhum adicional. É 1 para 1. Pessoal, eu agradeço pelas perguntas, são muitas perguntas. Mas, infelizmente, se nós ficarmos respondendo a todas, nós nos estenderemos mais. Qualquer outra pergunta relacionada à palestra ou não, você pode procurar lá na mídia de YouTube do HPU e retirar as dúvidas que a gente explicará com a nossa situação. Tá bom? Agradeço ao Alain pela excelente palestra, foi o nosso maior número de público. Agradeço imensamente pela palestra, agradeço também a professora Rosaline, que está de férias no momento, e passo para as suas considerações. Felipe, William, eu agradeço imensamente pela confiança, pela abertura do espaço. Quero agradecer também a todos que se fizeram presente e tal. Quero agradecer de modo específico. Agora, vou citar alguns nomes, mas não quero ser desmerecedor a ninguém que não se sinta citado nessas minhas referências. Quero agradecer a todas as pessoas da DIGGP, pela confiança também. Faço até especifico a Socorro Elces, ao Tiago Felipe, ao pessoal da frequência, a Tamira, a Francesca, a Andressa. Agradeço também a Cisino, de modo muito especial, também pela boa parte desse sucesso, como o Felipe apontou, né, de vários acessos, também se deve à insistência, à divulgação
por parte do nosso amigo Cizinho, então quero agradecer grandemente. Reitero novamente meus agradecimentos à Unidade de Telesaúde, e como o Felipe bem pontuou, aquelas respostas que não puderam ser dadas aqui devido ao tempo, nós estaremos dispostos e abertos para qualquer eventualidade. Lembrando que eu estou aqui, né, a princípio e tal, mas outras pessoas também poderão ter essa dúvida, mais especificamente as pessoas que estão ligadas à frequência. Então, obrigado. Muito obrigado mesmo e até mais.